E aí, pessoal, como ontem na aula ao vivo eu dei a matemática 4 e deixei para vocês gravado matemática 3. Hoje, que seria matemática 3 e 4, eu vou dar o que seria ontem, que é matemática 1 e 2. E como eu havia explicado para vocês em matemática 1, quando eu comecei a explicar sobre PA, lá na aula 17, eu já tinha falado assuntos que estariam na aula 18 e na aula 19, certo? A gente vai ter mais um capítulo sobre PA, mas o assunto que vai estar lá é um assunto que eu já expliquei. Se eu não me engano, vai ser sobre soma dos termos de uma PA. E aí, eu vou me atentar a resolver exercícios. A única coisa que está faltando de PA para explicar para vocês é especificamente a interpolação aritmética. Ou seja, o que é interpolar uma PA? É você pegar os extremos dessa PA e entre esses extremos, você colocar meios. Quando você coloca meios entre os extremos de uma PA, você está interpolando uma progressão aritmética. Por exemplo, interpole 6 meios aritméticos entre 100 e 84. Se são 6 meios, significa dizer que a PA vai ter 8 termos. Se são 6 meios, a quantidade de termos vai ser sempre os meios mais 2, que é o início e o final. Então, essa PA ela tem 8 termos. E se ela acaba no 184, então a gente sabe que o A8 é o 184 e o A1 é o 100. É A8 por quê? Porque eu vou botar 6 meios. Com os extremos, dá 8 termos. Então, utilizando a fórmula do termo geral, que eu já expliquei para vocês, AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Eu sei o valor do AN, só lembrando, para que a gente possa interpolar uma PA, a gente precisa saber qual é a razão dessa PA. Como eu não sei a razão da PA, eu vou usar as informações dadas para descobrir. O AN é justamente o 184. O A1 é o 100. Mais 8 menos 1, né? Porque N vai ser 8, porque a PA tem 8 termos, vezes a razão. 184 menos 100 é igual a 7 vezes a razão. 84 é igual a 7 vezes a razão. Daqui conclui-se que a razão é 84 dividido por 7. 84 dividido por 7 dá 12. Então, a razão é igual a 12. Agora que eu tenho a razão, eu posso interpolar os meios. Eu sei que ela começa no 100 e vai acrescentando de 12 em 12, são 6 meios, ou seja, 100 mais 12, 112. 112 mais 12, 124. 124 mais 12, 136. 136 mais 12, 148. 148 mais 12, 160. 160 mais 12, 180. 160 mais 12, 172, desculpa. 172. 172 mais 12, 184. Aqui é a nossa progressão aritmética. E aí, quais são a quantidade de meios que ela tem? São esses aqui. E a gente acrescentou foi isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Interpolamos 6 meios nessa PA. E com as informações do A1 e do AN, a gente conseguiu descobrir a razão utilizando a fórmula do termo geral da PA. Vamos ver mais um exemplo antes da gente passar para o exercício de fixação. Quando inserimos 10 meios aritméticos entre 2 e 79, qual é a razão da PA? Se são 10 meios e eu ainda tenho 2 e o 79, significa dizer que o meu A1 vale 2
e o meu A11 e o meu A12, né? Eu tenho 10 meios, mais o 2 e o 79. O meu A12 vale 79. Então vamos para a fórmula do termo geral. A fórmula do termo geral diz que o AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. O AN, nesse caso, é 79. Então, 79 é igual a A1. A1, nesse caso, vale 2, mais 12 menos 1 vezes a razão. 79 menos 2 é igual a 11R. 77 é igual a 11R. Daqui a gente conclui, então, que o R é igual a 7. 77 dividido por 11 é 7. Descobrimos a razão. Que era o que a questão pedia, né? Qual é a razão da PA? A razão é 7. Agora sim, a gente vai para o exercício de fixação, que não vai abordar especificamente só interpolação, pode abordar outros assuntos, tá bom? Vou pegar aqui a apostila volume 4. Ainda está na aula de matemática 4. Deixa eu voltar aqui para matemática 1. Só um instante. Pronto, chegamos no assunto. Aqui eu já expliquei para vocês, certo? Aí eu vou fazer os exercícios especificamente lá da página 18. Aqui é a aula 18. Bom, o primeiro exercício diz assim. É um exercício do Enem e diz o seguinte: a prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes de iluminação ao longo de uma estrada retilínea que inicia em uma praça central e termina na fazenda na zona rural. Numa fazenda na zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros, o terceiro a 120 metros e assim sucessivamente, mantendo-se sempre a uma distância de 20 metros entre os postes. Dá para se tocar que é uma PA de razão 20. Até que o último poste, o nosso AN, seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. E a prefeitura pode pagar no máximo 8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação destes postes é de... Ok, o primeiro poste está a 80 metros da praça. O primeiro poste está a 80 metros da praça. Só lembrando aqui a página, se eu não me engano, daqui a pouco eu coloco a página para vocês. É o exercício de fixação da aula 18. Então, o primeiro poste está a 80 metros da praça, o segundo poste está a 100, o terceiro poste a 120 e assim sucessivamente, até que chega no último poste e o último poste está a 1.380 metros da praça. Essa é a PA que representa os posicionamentos dos postes. E aqui ele diz assim, se a prefeitura pode pagar no máximo 8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é... Bom, eu tenho que saber então quantos postes serão colocados, certo? Já que ela vai gastar 8.000 por poste, no máximo. Então, vamos calcular a quantidade de postes. Calcular a quantidade de postes é calcular a quantidade de termos da PA. Se essa PA tiver 10 termos, ela tem 10 postes. E aí eu multiplico por 8.000, que é o máximo valor que pretende se gastar. Então, a gente já tem aqui de informação o nosso A1. Ele vale 80. O nosso AN, que vale 1.380. E a razão, que é 20, vai aumentando
de 20 em 20. Então, a gente já pode ir para a fórmula do termo geral. AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Ou seja, 1.380 é igual a 80 mais N menos 1, eu não sei o valor do N, é justamente o que eu estou querendo, vezes a razão, que nesse caso aqui é 20. Ok, então vou trazer o 80 para cá, vai ficar 1.380 menos 80 igual a N menos 1 vezes 20. Bom, eu vou ter 1.300 igual a N menos 1 vezes 20. Eu não multipliquei porque eu vou passar esse 20 dividindo. 1.300 dividido por 20 é igual a N menos 1. Então, daqui a gente pode concluir que o N menos 1 é igual a 130 dividido por 2, 65. Passando 1 para o outro lado, 65 mais 1, 66. Se o N é igual a 66, significa dizer que na praça, que nesse percurso vai ter 66 postes. Como o gasto por poste no máximo é 8.000, então, para a gente saber o máximo que será gastado para colocar esses 66 postes, é só fazer 8.000 vezes 66. Certo? Vou fazer só 66 vezes 8, depois eu acrescento 0, é melhor. Para ficar mais fácil, 66 vezes 8, e aí eu acrescento 0. 48, 8 vezes 6 é 48. 8 vezes 6 é 48, mais 4, 52. E aí eu acrescento os 3 zeros, já que era 8.000. Então, o valor gasto máximo que ele pode gastar para colocar os portes é o equivalente a 528 mil reais. Ok? Essa é a resposta. Vamos então para a próxima questão. O item correto nesse caso aqui é o item C, 528. Okay? Item correto, item C. Vamos subir aqui para a gente procurar a próxima questão, a segunda questão, que também envolve PA, que é que o enunciado diz para a gente. No trecho de maior movimento de uma rodovia, ou seja, entre o quilômetro 35 e o quilômetro 41, foram colocados outdoors educativos de 300 em 300 metros. Como o primeiro foi colocado exatamente a 50 metros após o quilômetro 35, a distância entre o 13º outdoor e o quilômetro 41 em metros é... Então, veja só, o nosso primeiro termo aí vai ser o 50. Eu vou colocar esse 41 como ele sendo digamos, o meu marco zero, tá certo? E aí, distante dele, eu coloco o primeiro outdoor, que é a 50 metros. Depois, os outros serão colocados de 300 em 300 metros, ou seja, vai existir uma razão que vai de 300 em 300 metros. E aí eu farei somente até o 13º outdoor, ou seja, eu farei somente até o A13, ok? Então, a situação é o seguinte. Na segunda questão, tem o quilômetro 35, ok? E tem o quilômetro 41. E aí, os postes vão ser colocados com a distância entre eles de 300 em 300 metros. Só que o primeiro poste, ele vai estar a 50 metros do quilômetro 41. E aí, o segundo poste vai estar a 300 metros do primeiro. E o terceiro poste a 300 metros do segundo. Ok? Então, de 300 em 300 metros serão colocados esses postes. E aí a gente pode descobrir onde vai estar o 13º poste, porque a questão fala justamente sobre
Como o primeiro foi colocado exatamente a 50 metros após o quilômetro 35, a distância entre o 13º outdoor e o quilômetro 41 então vamos achar o 13º outdoor, certo? Qual é a distância dele? Porque se a gente prestar bem atenção, aqui eu tenho 50 metros, certo? É uma distância de 50 metros daqui. Esse daqui é 50 mais 300, 350. 350 mais 300, 650. Eu quero saber como é que vai ser lá no 13º outdoor. Ou seja, eu quero descobrir o meu A13. Tá bom? Eu quero descobrir o meu A13. Bom, A13 é igual a A1 mais 13 menos 1 vezes a razão. O meu A1 é onde ele começa, certo? E é nos 50 metros, tá bom? O meu 13 menos 1 vai dar 12. E como vai de 300 em 300 metros, a razão é 300. Então, o A13 será igual a 50 mais 3.600. O A13 é igual a 3.650 metros, certo? Se a gente passar para quilômetros, tá certo? Se eu quiser colocar a distância desse quilômetro até o A13, é uma distância de 3.650 metros ou de 3,65 quilômetros, tá bom? Então, o A13 vai estar a 3,65 quilômetros, ou seja, 35 é onde começa. Aí o A13 vai estar numa distância de 3,65. Se vai estar uma distância de 3,65, significa dizer que vai estar no quilômetro 35 mais 3,65, 38,65. E o final é o quilômetro 41. Ok? Deixa eu só ver aqui. Meu celular tá certo. Vou desativar aqui. Voltando. Então, ele quer saber a distância que ele vai estar do quilômetro 41. Então, a distância que ele vai estar do quilômetro 41 será 41 menos 38,65. E aí você pode botar vírgula 00 aqui para facilitar para você a subtração. E então aqui vai dar 5, certo? 3, 2, vai dar 2,35 quilômetros de distância. Vamos ver como é que ele quer essa resposta. Ele quer essa resposta em metros, então é só pegar o 2,35 e multiplicar por 1.000. Vai dar 2.350 item D. Vezes 1.000. Resposta 2.350 metros. Ok? Bom, o nosso assunto sobre PA hoje vai ficando por aqui, tá certo? O próximo vídeo vai ser de Matemática 2. E aí, acho que na próxima semana a gente meio que conclui a Matemática 1 do volume 4 por um motivo, né? A aula 19, provavelmente, ela é sobre a soma dos termos de uma PA. Então, já expliquei. Então, no máximo, eu resolvo exercícios com vocês. E aí eu já dou início à explicação de progressão geométrica. Até uma próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.